então o romantismo, essa daqui é a aula do dia 27. Não, 26, né? Dia 26 é quinta-feira. Então tá certo, é a aula do dia 26. A aula anterior foi do dia 24, essa aqui é do dia 26. Vê aqui com que cara fica esse tal de romantismo, que surgiu de toda essa situação, desse contexto histórico complicado aí, que é o nascimento da modernidade, tá? Então, eu tenho algumas características gerais de todas as obras românticas, tem essa cara, tem essas características, e características específicas de algumas gerações e outras não. Como assim? O romantismo, ele sempre se desenvolve, em todos os lugares onde houve romantismo, 3 gerações. A primeira geração é nacionalista, tá? Ela se preocupa ali com problemas da própria nação, do próprio país, problemas que estão acontecendo no próprio país, que tentam valorizar o país, tentam retratar o país de uma forma mais bonita, de preferência, do que realmente é, idealizar a terra natal, então o sentimento nacionalista. Depois de algum tempo esse ponto de vista muda, essa primeira geração chega ao fim, começa a segunda geração, que é a ultrarromântica, extremamente romântica, que são os escritores que perceberam que tudo vai de mal a pior. Não adianta ficar elogiando o próprio país, porque as coisas vão ficando cada vez piores. Então, o que resta agora é morrer. Não tem outra saída. A morte é a melhor saída. Tá? Morrer é a melhor saída. Então, os escritores da segunda geração, do ultrarromantismo, são aqueles que flertam com a morte, eles pedem para a morte os levar embora, eles falam de lugares tenebrosos, escrevem histórias de terror, do sobrenatural, coisas irracionais, tá? O sobrenatural é a grande figura aí da segunda geração, então tem outras características diferentes da primeira. E aí, quando essa geração se desgasta, acaba, vem a terceira e última geração, que é a geração chamada de social. É uma geração que percebe que existem problemas na sociedade que têm que ser denunciados. Existem problemas à minha volta. Não adianta eu ficar falando só do meu sentimento, a minha vontade de morrer, porque a vida não presta. Eu tenho que fazer algo para a vida valer a pena. Então eu vou começar a perceber os problemas à minha volta, os problemas de outras pessoas, e denunciar, e trazer esses problemas à tona. Não vou ficar me escondendo, tapando o sol com a peneira. Vamos falar desses problemas e tal, mas sempre de uma forma idealizada, com a figura do herói, tá? Isso é o romantismo. Então são 3 gerações, cada geração tem uma característica diferente, aí, tem algumas diferenças entre umas e outras, então algumas características específicas, mas as 3 gerações também têm características comuns, ok? Vamos lá. Essas características gerais, então, são a idealização. O romântico, ele anseia por um mundo melhor, uma vida melhor, porque essa que ele está vivendo não presta, é uma porcaria, é muito cruel, tá? Então ele vai idealizar um mundo melhor, um ser humano melhor, o ser humano ideal, né? Lembra aí da filosofia socialista, né? Tem muita influência aqui. O pensamento do Karl Marx, do Engels, construir um novo homem, construir um novo ser humano para uma sociedade perfeita no futuro, a utopia. Né? Então, idealizar os sentimentos humanos. O sentimento do amor, como é o amor perfeito, como é a amizade perfeita, como é a solidariedade perfeita, como deveriam ser esses sentimentos. Né? Só uma pessoa, uma personagem perfeita pode ter sentimentos perfeitos. Então tudo vai ser idealizado, tudo vai ser imaginado como perfeito. Isso é idealizar, tá? Subjetividade, ou seja, é a minha visão, eu escritor, eu poeta, é o que eu sinto que vale a pena ser dito.
eu só sei o que eu sinto. Então, o escritor romântico vai falar: o meu amor, o meu sentimento, a minha angústia. É sempre uma visão egocêntrica. É sempre ele no centro de tudo. A opinião dele, a visão dele é que importa, não as outras, não o resto. Tá? Esse individualismo fecha, né, o resto do mundo só para uma única visão de mundo, que é a daquele artista, daquele poeta. Certo? Sentimentalismo é valorização dos sentimentos humanos ao extremo. Tá? A paixão extrema, as emoções extremas, o amor é muito forte, a tristeza é muito contagiante, enfim, todas as emoções humanas, todas elas, são levadas aos extremos, aos paroxismos, certo? O romantismo, ele leva tudo aos extremos, principalmente os sentimentos humanos. Esse transbordar dos sentimentos humanos é para combater a visão racional do iluminismo, né? Do século XVIII. A visão racional iluminista é muito fria, é muito distante da realidade. Então vamos imaginar aí sentimentos transbordantes que também estão longe da realidade. Então nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é assim, para o romântico é assim. Eles levam os sentimentos humanos aos extremos. Isso é importante. Extremar os sentimentos humanos é importante para combater a frieza, o distanciamento frio que o iluminismo trouxe. Olha o que a frieza iluminista trouxe. A máquina. A máquina é fria. O lucro, a estratégia do lucro, ganhar dinheiro, isso é frieza. A gente quer combater isso. Isso é ideia de burguês frio, calculista, capitalista, malvadão. Né? Como que se combate a frieza? Transbordando emoções. Liberdade formal. A poesia romântica não quer regras. Antes tinha a poesia Árcade, que segue as regras classicistas de estrofação, de métrica, de rima, tudo calculadinho. O romântico não, ele é rebelde. Eu quero fazer uma poesia sem rima, sem métrica, sem cálculo, tudo de qualquer jeito, ao Deus dará. Existe o poeta romântico que vai fazer rima, que vai fazer soneto? Existe. Tem poetas românticos que vão seguir regras clássicas para escrever poesia. Mas surgem aqueles poetas que não querem regra nenhuma. Eles não querem se prender às regras. Eles não querem se prender aos padrões. Eles querem quebrar os padrões. Vamos quebrar os padrões, né? Pois é. Filosofia socialista, que eu acabei de falar, vai vir com muita força. Por quê? Porque olha, a Revolução Industrial judiando do ser humano, o homem explorando o homem e tal. A gente tem que lutar pela igualdade, igualdade. Sem perceber que falar de igualdade acaba com a liberdade. Isso ninguém enxergava. Né? Como assim? Igualdade para todo mundo. Como é que você pode querer que todo mundo seja igual? Você quer obrigar as pessoas a serem iguais. Então, peraí, para conseguir isso você tem que tolher a liberdade das pessoas. Você não tem liberdade de ser diferente. Você não tem liberdade de querer ganhar mais. Você tem que ganhar o mesmo salário que todo mundo ganha. Você tem que ganhar ter a mesma riqueza que todo mundo tem. Não percebem que todo mundo só é igual na pobreza. Quem estiver mexendo os pauzinhos vai ficar milionário e rico. Então isso de igualdade, claro, não funciona. Ou você tem igualdade para todo mundo, ou você tem liberdade para cada um. Tá? Mas esse sentimento de justiça social, essa necessidade de fazer justiça social, isso vem do marxismo. E o marxismo, ele está aí a milhão nessa época. Está conquistando corações e mentes. Tá? Socialismo, as ideias socialistas já existiam antes de Marx e de Engels. Marx e Engels vão trazer isso de uma forma científica. Vão trazer para o século XIX aí,
o socialismo científico, que de científico tem muito pouco, quase nada. Hoje se sabe muito bem disso, né? Popularização da literatura. Uma coisa que aconteceu durante o romantismo foi isso. A arte da literatura ficou mais acessível a todo mundo. Graças a quê? Graças à indústria. Olha só. A literatura romântica, ela é mais acessível que a literatura até o século XVIII. Porque agora, com a industrialização, com o mercado editorial, a produção em massa de literatura, mais gente vai ter acesso. Inclusive, o público menos instruído. Porque uma das coisas que a Revolução Industrial vai trazer é a instrução ao alcance de mais pessoas. A instrução formal, os estudos, que antes eram um privilégio da aristocracia e da nobreza, agora começa a chegar nas classes sociais menos favorecidas. Tá? Isso ninguém fala. Mas para trabalhar numa fábrica, para desempenhar bem o seu papel agora no mundo industrializado, comercializar, para entrar nesse mundo novo capitalista, você tem que ter uma instrução um pouco melhor do que simplesmente arrastar uma enxada no chão. Tá certo? Claro, não é para todo mundo. O cara que tem só puxar uma alavanca o dia inteiro na máquina lá, para ele tanto faz saber ler ou não. Mas não é o único cargo, não é o único trabalho. Mais gente vai precisar se instruir até para conseguir um emprego um pouco melhor. E para melhorar de vida. Tá? Mas essa é a grande ironia, né? Quem é que é dono do mercado editorial? O burguês. O burguês demonizado, o burguês capitalista. Ele é o que faz os livros chegarem à massa da população. Então o escritor romântico vai ter sucesso por causa da industrialização feita pela burguesia. Burguesia que ele insiste em atacar. Tá? Ou seja, a leitura agora é uma diversão, é um passatempo, ao alcance, não se pode dizer de todo mundo, porque nem hoje, século XXI, todo mundo que deveria ser alfabetizado é. Mas está ao alcance de mais gente? Está. E tem que vender. E tem que vender. Tá? O livro agora é uma mercadoria. Não é uma coisa restrita só às altas classes sociais, nobreza, aristocracia. O livro é uma mercadoria popular. Popular. Tá? Então o livro, a literatura, passa a ser geradora de lucro. Olha a ironia aí. Que o romântico fica em cima, né? Fica na corda bamba. E agora? Tá? Bom, características gerais. Algumas características específicas que a gente vai perceber que são mais frequentes num país e menos em outro, mais fortes em uma geração e não nas outras duas, mais fortes em outras gerações e não naquela. São características específicas que a gente vai perceber de acordo com a época e com o lugar. Tá? Mal do século. O mal do século ele é característico da segunda geração, dos ultra-românticos. O mal do século é isso. É perceber que o mundo não tem jeito e a única saída é a morte. Isso é o mal do século. É o tédio. É o tédio, é a melancolia, é o pessimismo. Tá? É esse desajuste. Por quê? O homem ele é incapaz de atingir a perfeição. Por mais ideologia, por mais idealização de perfeição de homem, mulher, mocinho e mocinha perfeitos, por mais que você idealize um mundo perfeito, idealize os sentimentos humanos, por mais que você faça isso na ficção, o homem real ele é incapaz de atingir essa perfeição da ficção romântica. Então isso gera o sentimento de desajuste. Tá? O ser humano nunca vai ser perfeito. Olha um detalhe. O romântico ele é extremamente religioso. Ele tem um apego muito grande no Ocidente pelo catolicismo,
Pelo protestantismo também, mas muito mais pelo catolicismo. Pelo cristianismo, vamos dizer assim. Tá? O romântico ele é extremamente religioso. A religião é um sedativo para esse mundo cruel. Tá ok? E isso apesar do romântico ser revolucionário e tal. O romântico ele é apegado à religião. Então, o que causa esse desajuste? A certeza de que o ser humano nunca vai atingir a perfeição, por mais que essa perfeição seja idealizada na literatura. O desajuste com a sociedade burguesa que produz, tá? Você está aí criticando a sociedade burguesa porque são capitalistas malvadões, mas espera aí, queira você ou não, a sociedade está mudando para melhor. Apesar de todas as injustiças, apesar de todas as desigualdades, é ainda assim esse mundo que você chama de cruel, ele é melhor do que o mundo antigo, que tinha antes da indústria. Não tem como negar isso. Isso também é outro desajuste. Tá? E quem é que trouxe esse mundo? Essa sociedade burguesa. Tá? Então, como é que você faz para combater essa burguesia que, mesmo visando ao lucro próprio pessoal, está produzindo um mundo mais moderno, mais avançado e mais justo, apesar das injustiças? Pode parecer um paradoxo. Não é. Tá? Então isso vai gerar essa angústia, melancolia. Esse mundo cruel não tem jeito, não tem saída. Então, morte, venha me buscar. Por quê? O romântico ele é religioso. E para o religioso, suicídio é pecado. Apesar de muitos escritores terem cometido suicídio, sim. Mas a vontade do suicídio é pecaminosa. O desejo do suicídio, de matar a si mesmo, é um pecado. Então, o que ele faz? Ele pede que a morte venha do além para levá-lo embora, para matá-lo, tá? A evasão é o escapismo, é fugir. O mundo é cruel. Então eu não vou contar uma história que se passa agora nestes dias. Eu vou contar a história de um herói medieval, um cavaleiro, lá no castelo medieval. É a fuga no passado histórico. Ou os poetas que vão se refugiar no passado pessoal. Eu vou escrever sobre a minha infância. Porque na infância eu era ingênuo, eu era puro, eu não tinha sido contaminado pela sociedade. Então eu fujo para o meu passado individual. Outra maneira de fugir é pela religião, né? Abrigar-se no seio da religião, no seio da igreja, no seio do templo, do Deus. Isso é uma forma de fuga. Por quê? Porque aí Deus é perfeito e eu, como ser humano, não sou. Então eu busco abrigo, eu busco refúgio, eu busco proteção naquilo que é maior do que eu. É uma fuga da realidade para o romântico. E a fuga no espaço, né? No espaço geográfico. Em vez de contar uma história que se passa aqui no meu país, eu vou contar uma história que se passa lá no Oriente, que é exótico, tem coisas diferentes, tem cores diferentes, sabores, aromas diferentes e tal. Eu me transporto, eu fujo desta realidade para uma outra, lá do outro lado do planeta. Não sei se lá é melhor ou pior, mas pelo menos não é esta. É outra maneira de fugir. Né? A exaltação do herói. O herói é sempre perfeito, mesmo que seja um marginal. Aliás, a figura do herói marginalizado vai surgir agora. Ele é um marginal, ele é um fora da lei, mas ele é bom. É um fora da lei bonzinho, né? E olha só, é dessa mentalidade romântica de idealizar e de transformar em herói um marginal, é que resultam filmes, histórias como Carandiru, como Cidade de Deus, em que o bandido se transforma em herói, o assaltante,
o terrorista, o assassino, ele se transforma em herói. Ai, porque coitado, ele tem um motivo pessoal para ser assim. Tá? Então isso surge com essa idealização do marginal. Entendeu? Tem lá o herói, o cavaleiro medieval, que se fosse ver na vida real lá da Idade Média, não era muito flor que se cheirasse, não. O cavaleiro medieval era um cara bruto. Era um cara que não vivia muito de acordo com a lei, não. Mas na literatura romântica ele aparece como perfeito, como herói. Né? É a idealização romântica. Tá? Então, idealizar o herói, glorificar o herói, exaltar o herói, seja ele quem for, mas tem que transformar numa figura perfeita. E a aceitação do mistério, né? O que é isso? É lutar contra a razão iluminista. É evitar o racionalismo. Existem coisas que a razão não pode explicar. Então aí tem lá as histórias em que o sobrenatural aparece, né? Em que coisas inexplicáveis acontecem assim do nada dentro da história. É a aceitação do mistério. O mistério não é uma coisa racional. Mas a gente não quer, nós românticos não queremos o racional. Racional é uma coisa fria, é uma coisa do iluminismo. Nós românticos temos que valorizar o mistério exatamente porque ele é irracional. Então tá aí algumas características dessa literatura chamada de romântica. A partir da aula que vem, semana que vem, a gente entra em romantismo brasileiro. Eu não podia deixar de apresentar essas características e fatos históricos para entender essa mudança, né, de lá do século XVIII, do arcadismo, para o século XIX no romantismo, porque é uma mudança muito brusca. É a mudança do mundo que tinha um aspecto medieval e ingênuo para um mundo que passou a ser urbano, industrializado, voltado para o lucro, com um ritmo de vida diferente. Tá ok? Então, a semana que vem, romantismo no Brasil. Até lá.